né? Antes de passar a palavra para o professor Domingos, eu só quero registrar aqui a presença do nosso atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ, professor Wesley Pérez. Muito obrigado pela presença, professor Wesley. Muito bem, então a gente passa a palavra agora, dando sequência, né, a dinâmica que nós estabelecemos anteriormente, ao professor doutor Domingos Sávio Lírio Simonetti, da UFES. Professor, mais uma vez, muito obrigado, fique à vontade para suas considerações. Bem, de novo, boa tarde, estão me ouvindo? Só me confirmem. Sim. Sim. Eu começo, logicamente, agradecendo ao Fernando e ao programa de pós-graduação de vocês, ao departamento, o convite para participar dessa banca. Me sinto honrado, muitíssimo honrado em participar de uma banca com colegas tão renomados, né? O professor Marco Aurélio não conhecia, mas o René e o Henrique Braga, já conhecia há mais tempo, a gente já temos tido contato já por longo tempo aí nessa área de eletrônica de potência. Fernando, muito bom o trabalho, né? Não vou dizer que vou encrencar com você, mas eu tenho que fazer algumas perguntas, porque eu tenho que justificar estar participando dessa banca, né? A primeira é mais ou menos no sentido do que acabou de falar o René. Né? A gente pega o seu Lattes, é fantástico, é muito bom. Por que você optou por despender um tempo nessa defesa de tese, de doutorado, de novo, né? Outra tese, se você podia aproveitar toda a sua carreira acadêmica para pegar essa promoção e ocupar seu tempo dedicado a incomodar mais alunos para fazer os trabalhos aí no programa? Bem, obrigado, né, primeiramente, professor, por ter aceitado, né, o convite e agradecer também ao professor Wesley, né, e por dispor do seu tempo também, né, para assistir a sessão. Bem, eu devo dizer aí que eu fui influenciado pelas más companhias, né, no bom sentido, né, o Marco Aurélio, ele também, quando ele voltou de seu pós-doutorado aí em Portugal, ele apresentou, né, uma defesa de tese. Eu também tinha ouvido falar, né, que o René também, né, apresentou aí a defesa de tese. Um outro colega que está presente aí, né, o Alexandre Vasco, o Marco Aurélio conhece, o Henrique participou da banca dele, optou também por essa modalidade, né, de apresentação. E a explicação é muito simples, né, simplesmente como um desafio, né, pessoal, assim, um prazer muito grande, né, de desenvolver, né, o conhecimento, né, de avançar a fronteira do conhecimento, como diz um colega, né. É o mesmo motivo pelo qual um atleta, né, deixa de correr 5 quilômetros e passa a correr uma maratona, né, para desafiar seus limites, né. Assim, foi um prazer muito grande, né, para mim aprender um pouco mais, né, sobre essa técnica de modelagem. E também uma coisa que eu sempre quis fazer seria publicar artigos, né, apenas com a minha autoria, né, sem coautores. Eu falei, será que eu consigo, né, publicar um artigo em Transactions sem ninguém, assim como o professor Ivo Barbie, né? Será que eu consigo fazer alguma coisa? Felizmente, né, eu tive sorte aí, o trabalho caiu na mão de revisores assim, não foram tão rigorosos, né? Alguns trabalhos eu não dei tanta sorte, mas naquela publicação P2 eu tive aí bons resultados, né? Então foi simplesmente por isso, né? E também para ter novas ideias, né? Por isso a gente trabalha como revisor, né, de artigos, né? Dessas companhias todas, né? A gente lê os trabalhos uns dos outros, né? Acabam que nós temos ideias, né, para os nossos próprios trabalhos. Às vezes resolve um problema prático, né? Às vezes vira um projeto, né? Então, pelas mais variadas razões, né? Mas principalmente por satisfação pessoal, né? Eu acho que se eu fosse obrigado a fazer isso, né, eu não teria feito, né, com tanto prazer, né? Essa é a explicação que eu daria, né, pela escolha do tema. Eu vou fazer perguntas referentes ao trabalho e fora do trabalho também. Então, claro. Uma curiosidade, no seu RADOC 2023, você colocou que foi co-orientador de doutorado de Caio Meira alguma coisa, sim, que começou e terminou no mesmo dia. Você errou lá ou você desistiu dele na primeira conversa? Não, absolutamente. Foi um erro. O que acontece? Quando nós lançamos essas orientações, o nosso sistema de progressão é confuso, né? Nós mudamos recentemente ali para o SIGA-A, né? Então o SIGA-A ele não importa, aliás, o SIGA-A importa, né, as produções do Lattes, mas ainda não gera os relatórios da forma que nós precisamos para fazer os pedidos de progressão.
Então, embora, né, se o senhor observar lá aquela tabela de pontuação, né, o professor pode pontuar na coorientação daquele aluno por ano. Então, eu optei apenas por colocar na conclusão do trabalho, né? Então, assim, eu não coloquei orientações em andamento, eu coloquei apenas, né, a data final da defesa, né, incluí aí também espero não ter esquecido aí o comprovante, né, de coorientação do Caio, né, mas o Caio, a defesa foi concluída, né, ele defendeu no ano passado. E aí ele hoje é professor lá na UFOP, na Federal de Ouro Preto. Ainda com relação ao seu relatório total lá, no seu pedido, né? Uhum. Você, além de se dar ao trabalho de escrever uma tese para pegar o titular, você fez em português e inglês. Pois é, essa aí foi uma surpresa um pouco ingrata, porque, bem, eu me propus a escrever o trabalho inicialmente em inglês, porque eu iria usar todo esse material aí na redação dos artigos, né? Não seria plágio, porque o trabalho não seria publicado, né? E aí eu fiz dessa forma, pensei, já vou usar as figuras, vou usar, né, o texto, a matemática toda. Aí, eis que, né, semana passada, estou tranquilo, né, não tão tranquilo que eu estava trabalhando em outras coisas aqui, a secretária me disse, falou, olha, a sua tese precisa está escrita em português, porque do contrário o seu processo de promoção não prosseguirá, porque existem documentos em outro idioma que precisam ser traduzidos. Eu falei, puxa vida, mas agora você me diz isso, né? Aí eu disse para ela o seguinte, olha, a defesa prosseguirá em inglês, mas eu farei uma tradução aqui, talvez não acurada, né, assim, dado o tempo reduzido, para que o processo não fique parado. Então eu fiz, né, eu pediria a vocês aí que, né, desconsiderem ali a versão em português, ela foi meramente ali, né, um documento para o prosseguimento aí do processo, né? Assim, ela não está tão assim detalhada, né? Ela contém erros ali de nomenclatura, mas eu fiz o que foi possível assim num prazo curto, né? Justamente para que não houvesse atrasos. Sobre o seu trabalho, né? Você fez uma revisão bibliográfica boa e vê-se que tem muitos artigos que estão sendo publicados continuamente com modelagem de pequenos sinais. Isso mostra que você pegou um tema atual como pede um trabalho de doutorado, né? Um tema que está vivo ainda por aí, né? Então isso é muito interessante. Um dos artigos lá do início que você cita é um que eu sou coautor dele também. Tá? Pois é, e tem mais uns dois que você cita, pelo menos, tá? Que o pessoal usa o método SIECA, mas você não colocou como método SIECA, você colocou como circuito equivalente, uma coisa assim. Mas você não citou os artigos do autor desse método, que é o Sherry, sei lá, não sei como é que fala o nome. Eu achei curioso isso. Esse método não fomos nós que inventamos, né? Ele apresentou como utilizar esse método para achar modelos de pequenos sinais de professores, tanto contínuos quanto descontínuos. Bem, os métodos aí, né, de modelagem de pequenos sinais, eles ainda, né, são divulgados aí nas publicações, né, mais recentes, mas um número muito menor do que há 30 anos atrás, né, ou mais, quando nós não tínhamos computadores, né, com alto poder de processamento capazes de simular esses conversores no domínio do tempo, né. Então, o seu trabalho eu já tinha visto, né, em relação à modelagem de um retificador, né. Então eu achei importante citar, mas eu não me referi especificamente, né, ao autor original do método, né. Essa questão aí dos métodos, né, que existiam, eu encontrei assim, um trabalho publicado num periódico, né, desconhecido aí, que foi divulgado acho que foi publicado por um indiano, né, um desses periódicos que eu poderia até arriscar dizer que é um daqueles periódicos predatórios, né, mas o trabalho estava bem, né, detalhado, então eu não quis repetir toda aquela informação, né, eu quis apenas pegar alguns pontos importantes e na medida do possível eu tentei incluir obras mais recentes, né, então eu fiz uma busca, né, no Google Scholar ali, pelos últimos 2 anos, né, até quando eu tinha escrito a tese aqui, pensei, vou buscar aqui, o que tiver de modelagem, né. No interruptor PWM encontrei muito pouca coisa, pouquíssimas aplicações, né? Assim, um trabalho aqui, outro ali, né? Acho que eu mencionei alguma coisa, uma aplicação do modelo do interruptor PWM ao conversor CA-CA, mas ele faz algumas adaptações. Então foi nesse sentido, né, que eu citei os trabalhos. Eu não tentei revisitar os trabalhos na mesma linha daquele, né, trabalho de review que eu citei.
né? Foi apenas um detalhe ali que eu não me lembro exatamente, né? Assim, acho que eu sei, né, o ponto, né, em que eu encontrei essa informação aí, mas o motivo exato, né, eu teria que reler novamente para tentar me lembrar. Então, mas foi nesse Então, sentido, né, que eu preparei a revisão bibliográfica. se você quiser melhorar um pouquinho, já que você fala do circuito equivalente, mas não citou o original, depois eu te passo. Ok. Esse autor, ele na verdade publicou uma série de artigos, até como fazer um laço de controle, calcular os ganhos, etc. E depois ele juntou tudo no livro. Mas no I3E você encontra o inicial dele, que era análise de conversores por esse método em condição contínua e depois análise em condição descontínua. Então, eu estou aberto aqui na página, depois eu te mando os links. Né? Vocês têm acesso ao I3E, sim, claro. você pega, não precisa ler não, mas só coloca na citação, porque na verdade a gente usou esse método para fazer a modelagem de alguns artigos, de alguns conversores, e alguns artigos que você cita também usaram esse mesmo método. Tá? Eu tive o trabalho de procurar, realmente lá nas referências de alguns artigos está lá, o CIECA desses autores. Ok. Eu achei curioso. Eu não conferi suas equações, tá? Pensei em fazer, mas falei, não, você já teve artigo publicado, não sou eu que vou fazer isso. Você já deve ter tido um trabalho danado, deve estar certo. Ele é rigoroso, não vai colocar uma coisa errada. Eu achei curioso um artigo na Censor, você já comentou. Pois é. Porque se você olhar lá, não, basicamente tem nada a ver com conversores, é medidas mesmo, medida de alguma coisa. Mas eles aceitaram, viram valor no trabalho. Né, o problema de publicar esses artigos, aí eu tentei submeter para praticamente todos os periódicos, né, da I3E que fossem relacionados à eletrônica de potência. Vamos dar um breve histórico. Eu mandei para Transactions on Circuits and Systems 2, né, aqueles Express Briefs. E a primeira submissão, um revisor me pegou de calças curtas, encontrou um pequeno erro numa equação. O modelo, o resultado estava correto, mas na transcrição de uma equação eu fiz a transcrição errada, ele reprovou o artigo. Aí eu fiquei indignado com aquilo, né, fiquei dias ali, trabalhei, ressubmeti o artigo, né, com a explicação. Ok, o editor mandou, né, para o mesmo revisor, e ele achou que a resposta estava razoável, né? Aprovou o artigo, só que ele mandou para outros revisores também que não tinham posto as mãos no trabalho original. E acredite se quiser, o revisor ele encrencou justamente com essa resposta de segunda ordem do conversor Buck em condição descontínua, que ele jurou de pé junto, não, mas é de primeira ordem, isso aí está nos livros, isso aí está nos datasheets, né? Essa informação que você está divulgando aí está incorreta, pois mesmo eu fazendo referência ao trabalho de Vorpinian, ele não aceitou, né, a explicação e, né, simplesmente recusou meu trabalho. Tá, ok, né? Ossos do ofício. Aí eu passei para Transactions on Circuits and Systems 1. Aí eles dizem, está fora de escopo, é melhor você mandar para Transactions on Power Electronics. Aí eu mando para Transactions on Power Electronics. Não aceitamos trabalhos sem validação experimental. A mesma coisa, Transactions on Industrial Electronics. Para minha surpresa, eu mandei também para o Journal of Emerging and Selected Topics. Por uma diferença de alguns dias, eu tinha tido meu trabalho aprovado. Eles alegaram a mesma coisa. Quer dizer, o trabalho que eu tinha publicado um mês antes, então, assim, eu tinha recebido, né, a resposta um mês antes, mas ele ainda estava em fase de revisão de provas e tudo mais. Não tinha sido, né, publicado em definitivo, ainda estava em Early Access. Por diferença de alguns dias, o editor também recusou. Ele recusou ali e falou, olha, não tem resultado experimental, não aceitamos. Então, se você tiver resultado experimental, ressubmete. Falei, puxa, e agora? O que eu faço? Né? Aí eu pensei em mandar para a Energies. Só que a Energies tem área mãe que não é Engenharias 4. E o único periódico da MDPI que é da área de Engenharias 4, é a Sensor. E eles têm artigos de eletrônica de potência também. De conversores, né? Eu não sei se foi lá que eu revisei uma vez um artigo de uma modelagem dos conversores Chuk, Sepik e Zeta, mas, né, depois eu não sei nem se eu citei esse trabalho também. Mas aí eu decidi submeter, né, para esse periódico nessas condições, né, achando que o material restante, né, ainda teria valor, né, para ser publicado, né, e consegui aí, né, inclusive desenvolver, né, esse resultado aí que o Vorpinian, que
que o revisor anterior não tinha considerado como aceitável, né, mas eu consegui provar nesse outro trabalho. Então foi apenas para não perder, né, todo o esforço que foi dedicado aí no desenvolvimento desse material, que eu achei que a cereja do bolo ali não foi a parte nem da 3SSC nem da 4SSC, né, foi o modelo unificado, né, mas bonito para uns, nem tanto para outros, né. Com relação ainda aos seus resultados de simulação, por exemplo, eu peguei aqui o slide 50, mas você tem alguns deles no seu texto, tá? Mas todos eles, eu não vejo como é que você diz que o V0 sobre L, o modelo parece bem mais lento que a resposta do sistema. Vamos projetar aqui, vamos observar. Pode projetar. Que é o lado esquerdo embaixo. Slide 50. Aí, por exemplo, aqui, esse é um exemplo, tá? Todos esses, a figura do lado esquerdo aí embaixo, tá, que é o V0 sobre L. Todos eles, a impressão que dá é que o seu modelo, nesse daí, ele falha, que ele é muito mais lento do que a resposta que o sistema está apresentando. Bem, aí um detalhe, né? O modelo ele não é capaz, né, de representar a resposta transitória do conversor, só em regime permanente. E esse cálculo aqui, né, ele ainda não chegou em regime permanente. Realmente eu fiquei intrigado, né, com essa resposta. E em alguns casos ela é melhor, né, em outras nem tanto assim. Mas a diferença no valor médio não foi significativa. Talvez pelo ponto de operação que eu tenha escolhido. Porém, eu fiquei assim relativamente tranquilo, né, em relação a isso quando eu vi a verificação no domínio da frequência, né? Então, no domínio da frequência eu consigo aqui, né, justamente a sobreposição das curvas. Então, nesse caso, né, realmente, né, parece que ele demora mais tempo, né? O conversor varia de forma mais rápida. Sim. E aqui o modelo varia de forma mais lenta. Eu não sei... Os outros gráficos vão muito bem. Esse daí... Pois é, talvez o ponto de operação que eu tenha escolhido tenha sido infeliz, vamos dizer assim. Não, mas todos os exemplos que você coloca, você pode ver que parece que não acompanha. Se você tiver outro resultado desse... Este aqui, por exemplo. Olha isso aí, você está lento que só. Mas em regime permanente o engraçado é que tá ok. Ó, se você observar aqui... Sim. Quando eu vario... O tempo é que não está batendo. Assim, aparentemente, tá? Talvez esteja, a gente não esteja percebendo. Mas aí é que é a questão, né? Eu acho que essa diferença aí é porque o conversor, o modelo não é capaz de representar a resposta transitória do conversor. Então, as respostas transitórias do modelo e do conversor são diferentes, em alguns casos. Isso acontece também nesse mesmo slide aqui, ó, quando a gente tem ali, por exemplo, o valor médio, né, da corrente no indutor e a resposta do modelo. Você está vendo? Se você observar atentamente, você vai ver que a resposta do modelo é um pouco superior ali à do conversor. Mas a diferença não parece tão grande. Né? Eu acredito, a explicação que eu teria seria essa, né, de que a resposta transitória, né, do modelo do conversor não é refletida de forma fidedigna pelo modelo, apenas, né, em regime permanente. Mas a partir do momento que você aplica, né, as pequenas perturbações, claro que em todos os outros casos, né, ele acompanhou bem. Né, mas, por exemplo, na partida de um conversor. Na partida do conversor, se você partir o modelo e o conversor, os dois não seguem o mesmo comportamento. Talvez o que esteja faltando seja que a gente esteja vendo a resposta no tempo, né? Se você tirar o valor médio dessa função, vai dar esse valor aí do seu modelo. Exatamente, né? Porque aqui a gente está considerando... A gente está vendo um pica-pica, não está vendo o valor médio em cada períodozinho daqui. Exato. Seria mais adequado ter feito dessa forma, né? Mas como eu adotei esse padrão nas outras formas de onda, né? Eu não fiz. E Entendi. Eu fiz isso, né, para o valor médio... nesse caso aqui de IL sobre D, né? Tá vendo aqui que aqui não teve jeito, né? Falei assim, como é que eu vou mostrar, né, que eles, né, estão em conformidade? Então aqui funcionou bem, mas provavelmente por causa disso aí, né? Engraçado que os revisores não questionaram, né? E nada assim, mas foi uma observação interessante sua. Agradeço aí. Por último, só para ser chato, se fosse parte de uma banca de doutorado mesmo, eu ia perguntar se eu deveria mudar o título
porque o seu título do trabalho foi Modelo de Pequeno Sinal, vou falar em português, tá? De conversores CCCC baseados nas chaves de 3 estados ou multi-estados. Mas, na verdade, você mostra o modelo de pequeno sinal da chave aplicado ao buck. Então, eu perguntaria, não seria mais adequado dizer que seria modelo de pequeno sinal das chaves 3 estados e multi-estados e sua aplicação ao conversor buck em condição descontínua? Não sei se você entendeu. Entendi. Permita-me... Parece que você vai mostrar todos os conversores como é que estão operando com aquele dali. Permite-me discordar parcialmente da sua sugestão no seguinte ponto, né? O objetivo foi modelar, obter o modelo. Então, isso eu consegui fazer, né? Eu obtive o modelo para células de 3, de 4 estados e generalizei para células de múltiplos estados. O conversor buck foi uma aplicação, eu poderia ter feito para os outros conversores também, mas o texto ficaria muito longo, né? Eu poderia ter, por exemplo, omitido, né? Vou fazer para os outros 6 conversores, né? Tchuk, Sepik, Zeta, né? O buck, o boost, o buck boost. Então, eu preferi, né, assim, colocar o título. Bom, primeiro o título já achei que está um pouco longo, né? Mas o conversor buck, né, ele foi apenas uma aplicação, né, do método desenvolvido. O core, né, vamos dizer assim, o centro, né, a contribuição principal é o modelo, não é a sua aplicação ao conversor buck. O Vorpirian, no artigo dele, ele fez aplicação ao conversor buck e ao Tchuk, né? E ele também, né, adota ali, né, no trabalho, né, como título ali, né, o modelo da chave PW. Algumas pessoas chamam chave, né, eu não gosto do termo, né, mas quer ver, olha só, né, vamos ver aqui qual é o nome, né, completo do artigo, título completo, né? Estou procurando aqui só um... Aí, ó, análise simplificada de conversores PWM utilizando o modelo do interruptor PWM, modo de condição contínua. Então eu fui mais ou menos nessa linha, né, para poder escolher o título do trabalho, né? Até poderia ser, né, aplicado, mas aí eu acho que ficaria um pouco longo, né? Só uma questão de semântica, vamos dizer assim. Eu acho que o seu comentário, parte dele até reforça a minha sugestão, mas não quero que mude não, tá? Não quero que mude não. Parabéns de novo pelo trabalho. Deve ter dado muito trabalho fazer esse monte de equacionamentos, esses equacionamentos todos. Parabéns pela carreira que você está tendo, tá? Eu devia que vai longe ainda. E uma vez mais, obrigado pelo convite. Devolvo a palavra ao professor Marco Aurélio. Obrigado, professor. Foram centenas de horas de trabalho aí, mas valeu a pena, né? Eu estou muito satisfeito com o resultado aí e com o feedback positivo, né, de vocês. Mais uma vez, obrigado. Ok, professor Domingos, nós é que agradecemos por seus comentários muito pertinentes, muito interessantes. E, dando sequência, né, eu passo a palavra para o professor Dr. Henrique Braga, da UFJF. Mais uma vez, muito obrigado, professor Henrique, por sua participação, por seu interesse em avaliar esse processo de promoção do professor Fernando Lessa. Fique à vontade, professor. Boa tarde novamente a todos. Tem gente que entrou na sessão aí remota um pouquinho depois que eu dei boa tarde aí para os colegas. Eu também agradeço bastante, né, a todos, né, o pessoal de São João del Rei, Universidade Federal de São João del Rei, que tem essa parceria importante com a gente aqui, né, em Juiz de Fora, né, participamos aí do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, com vários colegas aí, o professor Fernando participa, o professor Wesley e outros, né? Então, acredito que o Marco Aurélio também, né, participa do INERJ, não é? Faz parte, se não me engano. Bom, assim, é um prazer, né, poder participar dessa avaliação, né, desse processo, e principalmente, né, pela história que a gente já está trilhando aí com o professor Fernando, né? Eu já tive a oportunidade de orientar outros trabalhos com ele. Eu acho que a história não é tão longa quanto o pessoal de Fortaleza, né, quanto a história do René, mas mesmo assim eu considero
uma experiência muito produtiva, né? E dessa forma a gente consegue conhecer, né, a força de trabalho, a dedicação, né, e o Fernando tem tudo isso, né? O Fernando, o pessoal chama de Lessa, né? Alguns a gente conheceu na eletrônica de potência como o Toffoli, né? Mas, enfim, ele é muito produtivo, né? Muito dedicado sobretudo à área científica, né? E ao mesmo tempo é uma pessoa de excelente trato, né? Muito acolhedor, muito assim, um grande amigo, né? Então você vê assim essas qualidades todas, né? Eu parabenizo aí o Fernando, não só, né, pela disposição que ele teve, né, como os que me antecederam aqui já falaram, especialmente o Domingos, né, de desenvolver algo novo, né, quando podia juntar todo o material dele, que já é mais do que suficiente, né, para fazer um memorial, e um memorial de relevância, né, e seria, né, certamente aprovado, né? Mas ele se dedicou, né, nas horas vagas, assim, de madrugada deve ser, não sei que horas que ele consegue encontrar tempo aí para, né, em 2 anos, né? Quer dizer, ele falou que em 2022, né, praticamente o ano passado já está tudo pronto. Então, eu acredito que foi em tempo recorde, né, um desenvolvimento de uma tese de doutorado, né, apesar de não ter os resultados experimentais, né, o esforço é muito grande, né, muito grande. Né? E eu tenho a impressão, Fernando, e demais colegas, né, que você fez também um esforço muito grande de colocar esse material em 79 páginas, porque eu senti falta assim, de alguns desenvolvimentos assim, um pouco mais pausados, um pouco mais extensos, e eu vi, não, acho que o Fernando simplificou aqui, economizou aqui, para não ficar muito enfadonho, né, a leitura. Então, eu percebi dessa forma, né? Se você tentou, né, compactar, porque realmente, imagina se você, né, fosse fazer prova de todas aquelas deduções ali, né? Então, realmente é bastante complexo, né? Eu tenho alguns comentários, né? Eu tentei fazer algumas deduções, né? Algumas comprovações até para ajudar. Assim, tem algumas comprovações que a gente faz por qualidade, né? A gente faz assim, você tem ali um fator, né, que multiplica a corrente, né, e deve dar uma tensão, ou então aí você, né, avalia a expressão matemática, vê se não tem algum equívoco. Na realidade, é aquilo que você comentou, é na hora de transpor, né, da sua dedução, que eu não sei como é que você fez a dedução, se foi manuscrito ou se você usou algum método de inteligência, né, que pudesse desenvolver aquelas expressões, né? Eu já encontrei um software que ajuda nesse tipo de coisa, né, transforma o circuito numa expressão, não sei se você já viu. Você já viu algum? Não. Não. Depois eu vou ver se eu compartilho com você. Tem um muito interessante, é da Texas, Tina. Já ouvi falar, eu nunca usei. Mas acho que ele é pago, né? E é interessante, você coloca o circuito, coloca o que é entrada, o que é saída, ele faz a análise de função de transferência, né, do jeito que você quer, te dá uma expressão matemática que ajuda, né, a confirmar a sua dedução. Mas, enfim. Numérica, né? Não literal. Não, ele faz literal. Também? Olha, que coisa. É bem interessante. Eu já me dediquei a esse programa alguns anos atrás aí, mas como ele é pago e a gente acaba envolvendo em outros aplicativos também, ele é baseado no Spice, não é? Mas tem esse algoritmo, né? Essa engrenagem, né, para poder fazer esse desenvolvimento, que é muito interessante. Às vezes a expressão não fica exatamente como você quer, você ainda tem que fazer alguma manipulação algébrica para colocar mais elegante,
né? Mas ele, eu acho que agora eu já te coloquei uma pulga atrás da orelha que você vai correr atrás desse programa Estou também. interessado, fiquei E interessado, vai, principalmente para modelagem, nos interessa. porque, sobretudo aí no desenvolvimento de tantas expressões matemáticas, né? Mas, enfim, o que pode haver no seu trabalho, né, é isso que você mesmo já comentou aí no caso do artigo, né, que o revisor lá identificou, é a transposição, não é? Então, você pretende colocar disponível lá no seu Instagram, né, no Facebook, que é o ResearchGate, né? Então, vale a pena realmente, né, correr atrás aí né, da precisão o máximo possível, né? E colocando lá, provavelmente muita gente vai te sugerir, você vai fazer outras versões, mas o mais importante é o conjunto da obra, não é? Que eu acho que o conjunto da obra está muito bom, não é? Tanto a ideia, né, tanto a proposta, com todas as ferramentas que você adotou, não é? E você vai, né, paulatinamente ali, né, mostra a série de 2 estados, depois aborda com 3 estados e vai por aí afora, né? Extrapola, né, para múltiplos estados, né, mostra, faz a comparação justamente com a técnica do Vorpirian, que é a referência, né, para a gente. O Vorpirian bebeu na água lá do Middlebrook, me parece, né? Sim. Eu acho que trabalhou com a equipe e depois fez essas publicações parecidas com essa que você conseguiu agora, né? Publicação do Eu Sozinho, né? Então ele conseguiu publicar esses artigos aí. Eu acho que ele é o único autor, né? Então realmente esse desafio que você se propôs, né? A que você se propôs, né? O Vaz, né? O Alexandre também, né? Então são vários colegas aí que acabam fazendo essa proposta, né, de evolução, né? Isso depende muito realmente da disponibilidade, força de vontade, disciplina, né, de família, depende da Isadora, né? Depende da Isadora. A Isadora, por acaso, já tem o quê? Uns 20 anos, assim? Nem tanto, assim, não sou velho, mas não tão velho, assim, tá com 11 anos agora. Eu pensei o tempo que ela passa já tinha. rápido, né? Mas já tem bastante tempo que você comenta dela. Mas, enfim, Fernando, deixa eu te comentar uma coisa, igual o Domingos falou aí, né, para justificar a minha participação aqui, vou fazer alguns comentários. Com relação à sua apresentação, estava ótima, né? Você se empolgou e fez uma apresentação aí excepcional, uma aula, né? Assistiu uma aula sua com a segurança ali, que você apresentou, muito legal, né? Eu vou perguntar algumas coisas muito parecidas com o que o René, a forma como o professor René fez, de curiosidade, de querer aprender também, e de entender alguma coisa. Às vezes até eu posso fazer algum comentário que ajuda também na identificação, né? Por exemplo, aí na página... eu não tenho muitos pontos, não, tá? Na página 11, eu tinha mais algumas curiosidades. Eu não sei se você quer colocar ou eu posso colocar. Eu vou projetar aqui. Beleza. Aí os outros colegas veem. Né? Aí todos os outros colegas veem e eu vejo as minhas anotações aqui e te falo. Página 11, esta, né? Suponho que sim, a numerada, tá. Lá embaixo, okay. Exatamente. Tá lá embaixo. Não é a numeração PDF, não. Enfim, aí você vê, Fernando, na figura 2.5, que você coloca ali no tracejadinho, né, que você está colocando uma célula de múltiplos estados, né? Mas na sua legenda você optou por colocar 3 estados. E no final, na realidade, você não colocou, né, na realidade, você colocou a simplificação, né, que foi apenas a PWM Suite, né, digamos assim, né? Sim. Aí eu falei, bom, aqui foi um ponto que ele economizou, né? Ele não quis colocar, de fato, o conversor Buck Boost que ele mencionou que ia fazer
né? Eu queria entender por que você optou e não quis seguir o passo a passo, porque algumas equações suas dependem da estrutura já com a série de 3 estados. Então, quando você olha só essa figura, né, é muito difícil de entender, né, os picos, os patamares, essas coisas, né? Então, eu queria primeiro entender aí o que te motivou, assim, se foi realmente a simplificação, né? Tá, então, deixa antes de falar, né, sobre isso aqui, eu queria mencionar sobre a célula, né, de três ou de múltiplos estados. Essa questão aqui, como eu havia, né, não sei se vocês precisam que eu dê o zoom, mas acho que dá para enxergar, né? Então, a célula de 3 ou de múltiplos estados, né, ela pode ser representada por essas duas configurações aqui. E a configuração é comum, passivo e ativo. Vamos considerar que seja uma caixa preta, né? Que a gente não sabe aqui quantos interruptores tem. Quando eu usei essa configuração aqui, esse circuito aqui em particular, né, na verdade ele é idêntico ao que está no artigo do Vorpirian, só que lá ele chama isso aqui, né, daquela configuração que é, né, a célula de 2 estados, né, que só tem um interruptor e só tem um diodo. Quando eu coloquei aqui MSSC, né, eu fiz menção à figura 2.4, que significa que eu só estou conectando aqui A, C e P, né, e eu tenho esse autotransformador, porque todas as estruturas elas têm apenas um indutor. O que vai mudar aqui, né, é o comportamento dessas formas de onda e também a frequência da ondulação, né, ou seja, essa forma de onda para a célula de 3 estados ela se repete 2 vezes, né, ao longo de um período, para a célula de 4 estados 3 vezes e assim por diante. Então foi essa, né, a razão pelo qual eu representei dessa forma aqui. Significa que aqui eu posso colocar uma célula com quantos estados eu quiser, né? Ou seja, eu posso colocar essa configuração aqui, né, mostrada do lado direito, acho que até menciono isso em algum lugar. Talvez eu não vá encontrar essa informação aqui, né, rapidamente, mas o que eu quis dizer é que eu posso colocar quantos ramos eu quiser aqui, bastando, né, que eu observe o comportamento, né, da forma de onda dessa corrente e das tensões associadas. Então, quer dizer, o circuito é válido para análise, né, dos outros conversores também. Então, foi assim que o Vorpirian fez, só que lá ele aplica esse mesmo princípio só, né, ao conversor clássico. Perfeito, Fernando. Não, tá bom, era mais para ter esse entendimento mesmo. E realmente, né, como o seu trabalho tem essa proposta de generalização, né, eu entendi que você estava tentando simplificar realmente, né, para ser genérico, né, para ser genérico. Bom, se você puder voltar lá na figura, na página 11, eu queria perguntar... Aqui? Já estou. Essa mesmo. Uhum. Aí agora, eu não vou, como eu te falei, eu não vou conseguir fazer, né, essa abordagem, essas perguntas para, né, outros pontos aí do seu material. Uhum. Mas aqui me deu um pouco de curiosidade. Eu tentei desenhar a célula de 3 estados, o buck-boost de 3 estados, colocando naquela configuração B, né, com o interruptor em cima, que ele vai ficar no caso, os interruptores vão ficar do lado esquerdo, certo, próximo ao VI, os diodos do lado direito aí, né, próximo ao capacitor, né, e o autotransformador aí conectando ao indutor, que é único, como você mencionou, né? Então aí, ao tentar entender essas formas de ondas, essa forma de onda de VAC, por exemplo, opa, desculpe. Você começa aí no intervalo DTS, sim, né, que é o intervalo em que um interruptor está ligado, sim, né, depois você tem que esperar 180 graus para ligar o próximo, sim, né, essa é a ideia, né, porque está em modo de não sobreposição. Perfeito? Bom, aí você coloca a expressão lá em cima, VI menos, a parênteses, VI mais V0 por 2. Isso aí, se você desenvolver por álgebra simples, vai dar VI por 2 menos V0 por 2. E aí, na expressão 2,3, um pouco mais abaixo aí,
aparece uma integral com VI mais V0 por 2. Eu estou fazendo análise equivocada ou tem algum equívoco em cima ou embaixo? Olha, é possível que eu tenha errado aqui a transcrição de alguma coisa. Bom, já que você perguntou, Henrique, todo o desenvolvimento matemático que eu fiz aqui foi baseado no Mathcad, todo, né? E eu conferi essas equações, reconferi, né, por meio de simulações, esses valores aqui, né? Por exemplo, VI menos, né, menos V0. Por que eu coloquei dessa forma? Para fazer o VA menos VC, o potencial de VA menos o potencial de VC, até para não me confundir na análise, né? Então eu mantive isso aqui. É bem possível que eu tenha errado na transcrição aqui. Então depois eu vou verificar isso. É muita digitação para ser feita. Nossa, né, nem imagino. Não me lembro disso, né? Realmente deve haver algum erro aqui, mas eu vou conferir essas equações todas, né? Eu tenho como último eu até objetivo tentei olhar, eu acho que em algum artigo que você publicou, para ver se, né, se tinha alguma correspondência, depois você dá uma conferida. O resultado final está correto, sabe? Mas, assim, imagino, como eu te falei, as equações, né, eu verifiquei passo a passo, né, comparei com resultados numéricos, né, de simulação. Por curiosidade, né, deixa eu mostrar apenas, né, o caso aqui de um circuito, né, como é que eu fiz a análise no PSI. Né? Vou mostrar aqui, né, um exemplo do conversor Buck, né? Vou pegar aqui, por exemplo, o V0 sub D e te mostrar como é que foi feita a análise. Olha só, isso aqui é um circuito que foi feito no PSI. Aqui eu fiz para aquela configuração, né? Então, a configuração que a gente está acostumado, né, para a célula B com os sources interligados. E aí eu mudei, né, a configuração aqui só para verificar, né, se realmente o AC Sweep daria o mesmo resultado. Cheguei, né, naturalmente ali ao mesmo resultado. Agora, sem a inversão bilateral, né, olha só como é que eu fiz o circuito. Eu considerei isso aqui também como uma caixa preta, né, e aqui eu colocava as células, né, de 2, de 3, de 4 estados, né, ali no meio. Eu só ia, né, aumentando o número de ramos e claro que aqui, né, eu colocava os devidos defasamentos, né, os sinais aplicados ali. Então foi dessa forma que eu pensei, né, aqui uma caixa preta, né, que eu pudesse aumentar o número de ramos, né, sem que alterasse o princípio, né, de desenvolvimento aí das equações. Mas com certeza eu sempre pensei que conseguiria escrever o documento perfeito, pois isso não existe, né? A cada vez que eu olho, eu encontro um pequeno erro. Essa versão que vocês têm, eu já corrigi umas 4, 5 vezes, figuras. É frustrante, é frustrante. Mas o desafio é muito grande, a quantidade de matemática, de equação, de manipulação é bem complexo. Não, mas sem problema. Foi bom que eu coloquei aí uma pulga aí atrás. Certamente, viu, Fernando? A gente, quando vai lá para frente, vê você comprovando, né, a sua dinâmica, assim, a gente fica muito confiante, né, no trabalho que você desenvolveu. Se tem algum pequeno equívoco, alguma transcrição, certamente é quase impossível, né? Mas isso, assim, como a gente está trabalhando aqui nessa equipe aqui, né, de poder olhar o trabalho, a gente tem a oportunidade de olhar algumas coisinhas, né? Como o Domingos falou, não dá para comprovar todas, não tem jeito. A quantidade é muito grande aí. Bom, uma outra dúvida que eu tive aí, e como eu falei, eu vou ficar paradinho aqui umas 2 ou 3 páginas, depois vou passar assim, de pernas, né, bem espaçadas, né? Algumas dessas formas de ondas apresentam D, D1, D2 e D3. Outras apresentam D, D2 e D3. Por exemplo, aí nessa figura 2, 3, o D1 novamente tá aí, né? Aí um erro de digitação, né? Deveria ser também, né? Também a mesma coisa. Aqui D2, D3. Eu peguei alguns materiais do meu livro e depois eu vou ter que editar essas figuras de novo aí.
Eu quando vi, falei assim, pulou do D para o D2, ele engoliu o D1, ele vai aparecer lá na frente. E ele Mas aparece. você pode Depois ver. ele aparece em algum lugar, por exemplo, lá na figura 2,7 aparece o D1. Na Então, figura tem aqui D1, mas nas equações só D2 e D3, né? é. Nas Bom, equações tá estão bom. Não corretas. tem Mas eu vou problema. corrigir, Não. prometo que teria o maior prazer em corrigir isso aí. Que Fico bom. feliz de poder encontrar algumas coisas que ainda vai poder ser usado para melhorar a versão final. Muito bem. Inclusive a equação 2,6, que é bastante simples, né? Que é VAC igual a VI, Uhum, eu fiquei assim um pouco na dúvida, Fernando. Olha só, a equação 2,6, né, é muito simples, né? Porque a uhum, tensão do A para o C é igual a VI. Agora, certo. quando eu vejo aquela figura 2,6 lá atrás, Aham. justamente Esta. a onda Esta no aqui. tempo, Tá, no a tempo. VAC no tempo, Certo. não é? Olha só, o patamar mais baixo, eu posso estar enganado aí por conta, né, porque a gente não sabe se a tensão é positiva ou negativa, mas do jeito que você faz, o patamar mais baixo aí é VI, que é VI menos Sim. zero, né? E todos os demais são mais altos. Então, como é que o valor médio aí pode ser VI? E me deu essa pulga atrás da orelha também, sabe? Eu não sei se... Bem, o detalhe é que esse resultado também ele é obtido lá por Vorpirian, né? Pode ser que talvez esses patamares aqui estejam incorretos e os da equação estejam corretos, né, Henrique? Talvez na transcrição, por causa disso. Mas esses valores aí, né? Por exemplo, VAC é igual a VI e VCP é igual a V0 para o conversor Buck também são obtidos, né, lá pelo Vorpirian lá na célula de 2 estados. Agora, para os outros conversores, isso aí muda, né? Então, para cada um dos conversores, as correntes dos terminais ativo e passivo têm valores médios diferentes. E Sim. assim como as tensões VAC e VCP. E isso remete àquela questão, né? Desculpa, Buck não, ele parte do Buck Boost. Isso aqui é válido para o Buck Boost. Ele fez como você. Para o Buck é outra história, né? Para o Buck, creio que o erro esteja na figura e não na equação. A equação está correta, né? Eu preciso realmente verificar. Eu já apontei mais essa outra aí você vai conferir também. Sem problema, Sim. tá, Fernando? Fica tranquilo que eu acho que isso é para contribuir, para realmente você poder colocar esse documento lá no ResearchGate e o pessoal acessar e ter mais confiança, né? Porque a gente vê pelo restante do trabalho, né, muita segurança, e como você falou, é similar, né, ao trabalho do Vorpirian, que dá segurança, né, no seu desenvolvimento, né, nas suas expressões todas. Então, eu fico bem à vontade nisso, tá? Deixa eu ir passando, então acabou aqui o meu calvário aqui para você, tá? É porque o resto realmente são coisas um pouco mais simples e alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Não, eu estou passando aqui no meu PDF mais rápido, né? E vou chegar em alguns pontos onde aí eu vou te pedir para colocar depois, né? Ao final do capítulo 2, tem lá no sumário, né, 2.5, e aí você tenta fazer a exaltação desse método, né, em contraposição com a análise de State Space Average, não é? Então, na verdade, né, eu não sei porquê, eu também sou inclinado a esse tipo de preferência, sabe? Quando eu aprendi o método, né, Vorpirian, né, para trabalhar, eu achei que é fantástico, né? E que realmente ele facilita a lógica de compreensão de um estudante de engenharia, né? Porque o estudante de engenharia começa a vida de engenharia elétrica dele com circuitos, com elementos, né? Então, você tirar uma célula, né, uma estrutura não linear, e substituir por algo que é comum, né, algo simpático, né, algo conhecido, né, é realmente muito legal.
né? Agora, vendo o esforço que você desenvolveu, eu tenho dúvida se a palavra simples se aplica, né? Você usou aí, Bem, na primeira... E assim, continua sendo trabalhoso, né? Continua dando... talvez seja mais simples, né? Aí, no caso, seria less complex. comparativamente. Mas dizer que é simples, eu acho que assim, é um elogio assim, um pouco. Mas, enfim, é só um comentário, tá? Certo. Comentário. Eu vou te dizer qual é a minha impressão a respeito desse termo aqui, né? Bom, obter o modelo não é simples, né? Obter não é trivial. Alguns revisores aí criticaram, né? Chegar nesse circuito. Se você tem o circuito em mãos, o circuito equivalente em mãos, só faz a análise de malhas, a análise de nós, eu acho que é a aplicação, né, de teoria de circuitos elétricos, a partir do momento que você tem o modelo. Se você não tem o modelo, não. Então foi aqui que eu entrei com um simple, né? Mas eu posso, né, alterar isso aí também, ou reescrever, né? Eu realmente acredito, né? Ou seja, de posse do modelo, né? Podem se empregar leis básicas de circuitos elétricos que tornam a análise, né, mais relativamente simples, né? Porque aí você perdeu a comparação com o State Space Average que você estava falando lá no início. E aqui no final ela se perdeu, né? Mas enfim, era mais nesse sentido, tá? Ok. Muito bem. Aí era só esse comentário, né? Aí depois você repete coisas parecidas com a abordagem do capítulo 2. Depois, então, assim, como eu, né, por exemplo, ali na figura 3.1 e equações próximas, vale a pena conferir depois, né? Se também não tem alguma falha de transcrição aí, né? Transposição, né, de expressões, porque realmente são muitas. Eu imagino o trabalho que você deve ter tido para fazer essa quantidade de figuras e colocar essas álgebras, essas expressões aí. E aqui começa também a aparecer mais variável, mais parâmetros, né? A região do trabalho, né? O M, né? E por aí afora, né? Mas tá bom. Vou mandar mais um pouco aqui. Aí depois, Fernando, assim, a maioria das suas comprovações de dinâmica e de regime permanente me pareceu crível, né? Me pareceu tá assim, tranquilo, não é isso mesmo, a dinâmica, né, da previsão. E agora, o Domingos encontrou, né, lá uma situação que eu também tinha visto, que vale a pena dar uma verificada, né? Porque que ela foi mais lenta, né? Se tem realmente algum ponto de operação, né, que seria melhor, alguma coisa assim. E fiquei um pouco na dúvida, quando você compara um estado estacionário, que você coloca a curva do modelo, né, no estado estacionário, nos patamares, eu digo, né, aqueles patamares. Vê, por exemplo, a página 40 aí, né, onde você começa a mostrar as dinâmicas, né, os bodes e tal. Né? Então, o patamar do modelo, eu fico na dúvida se ele está batendo com o valor médio da simulação, porque você não mostra esse resultado. Né? Talvez você pudesse colocar, olha, eu comecei aqui com tal valor de razão cíclica, com tal valor de... Sim. E previsto teórico pelo modelo é tanto, e pelo P-sim eu obtive o resultado assim. Pronto. Certo. Né? Eu senti falta de comprovar, de comparar isso, né? Certo. De quanto você errou aí. Na minha apresentação eu coloquei esses valores mais ou menos, né? Então deixa eu mostrar aqui. Bola nessa hora aí. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, aqui, né? Então, isso eu menciono no texto, né? Eu falo, olha, eu começo pelo ponto de operação nominal da tabela, que é esse aqui, começo por aqui. E aí eu aplico essas perturbações, -2, né, mais 1 e mais 2, certo? E aí os valores médios, né, eles variam, né, dessa forma aqui. Aí foi isso que eu Nessa adotei. aí que você colocou agora do slide, tá assim, muito tranquilo de acreditar. Mas realmente tem algumas outras, dá uma impressão de que ficou por exemplo, essa na tese não está, mas eu menciono no texto sim.
no texto eu falo que eu começo pelo ponto de operação nominal e aí eu aplico essas perturbações aqui, né? Eu poderia ter colocado isso também para tornar a figura um pouco mais didática, vamos dizer assim. Mas como já tinha o texto, né? Aí eu optei por não colocar. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu falo aqui, ó. Não há mudanças quando a razão cíclica é perturbada em -1, -2 e +2. Eu esperei algum tempo, né, da simulação do conversor em regime permanente. Depois eu apliquei, né, esses degraus aí, considerando essa situação. Então, eu considerei como referência sempre ali o ponto de operação nominal, para aplicar esses degraus, né? Perfeito. Então, eu achei que isso talvez tivesse ficado claro, mas tá, posso verificar isso também. Pode ser que a gente acaba em alguns pontos do trabalho, ele faz uma leitura mais transversal, né, diagonal. Então, nem sempre dá para ver todas as frases aí, né, com um monte de coisa que a gente arruma para fazer. Uma pergunta com relação à tabela 4.2, você escolheu ali elementos parasitas, né, a resistência série do indutor, sim. E a resistência série do capacitor. Sim. Você se pautou por alguma orientação ou foi assim uma... Não, foram arbitrados aí esses valores. Foram arbitrados. Eu encontrei já esses valores em artigos, né? Assim, eu não me lembro exatamente dos valores adotados por Vorpini no trabalho dele, mas... não eram muito diferentes desses, né? Às vezes a gente vê 1 mili, 10 mili. No final de contas, a resistência do indutor ela não vai afetar o comportamento dinâmico, muito pouco, né? Ela não vai amortecer a resposta, ela vai afetar o ganho estático. A RSE é que tem, né, efeito ali na questão daquele zero, né? Do semiplano esquerdo, né? Então a gente incluiu também, né, para verificar essa questão aí da resposta. Perfeito. Mas, né? Não foi. Na verdade, eu achei assim, achei que os valores foram bem pequenininhos, né? Sim. Só para você ter uma. Fiquei na dúvida, né, se a gente colocasse alguma coisa a mais aí, se não ia perturbar muito o modelo. Provavelmente, né? Perturbaria. Né? Eu fiz, por exemplo, um ponto de crítica também dos revisores. Por que essa tensão aqui, 39,56? Porque a razão cíclica foi de 0,3, né? Então, mais ou menos essa lógica o Vorpini adotou no trabalho dele, né? Ele adotou um valor, né? Tipo, não um valor com muitas casas, né? Desse mais valor próximo, né? De algo conhecido, 0,1, 0,2, 0,3, né? Sem muitas casas depois da vírgula. E a tensão de saída é uma consequência, né? Do que você aplicava na expressão do ganho estático, considerando os parasitas, né? Então, por isso esse valor 39,56. Então, um revisor questionou isso e falou, nem vou te responder, mesmo que ele recusou o trabalho, né? Mas nem me deu chance de responder também. Mas... E no caso, porque também aí tem a influência, ainda tem uma influência dos parasitas, atrapalha alguma coisa? O ganho estático, né? Com D igual a 0,3 daria quanto afinal, hein? Então, deu exatamente esse valor aqui, de 39,56. Com modo DCM, então... Isso, exatamente. Exatamente. Se eu pegar, por exemplo, as expressões de ganho estático que foram deduzidas aqui, elas não consideram os parasitas. Porém, se eu pegar, por exemplo, a função control... Cara, esquenta a cabeça, não. Eu só queria mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Então, assim, o ganho estático, né, definido em função de μ, né, ele não está considerando os parasitas. Mas se eu pegar essa função de transferência aqui e zerar os termos em S, o termo, né, que não está associado ali, né, a essa variável, vai permitir calcular o ganho estático, né, considerando os parasitas. Aí dá para fazer assim também. Ou seja, esse resultado, essa informação, 39,56 é o que é esperado. Sim, exatamente. O valor obtido na simulação e tudo mais, né? Eu medi todos esses valores aí, conferi, né, equação por equação. Os erros de transcrição aí podem ter, né, levado a essas divergências, né? Mas depois, se você, né, tiver alguma informação relevante, me mande o PDF. Eu vou copiar o meu PDF com comentários também, tá, Fernando? E aí você dá uma olhadinha no que for pertinente. Excelente. E relembra, né? Claro. Tá bom. No mais
né, os principais pontos. Depois eu vi que você ainda se deu o trabalho de fechar a malha, né, fez um projeto, né, de PI, né, PID e tal, Sim. Com margem de fase, calculando margem de fase, margem de ganho. Então, assim, eu acho que está bastante interessante o seu trabalho. As suas conclusões são bastante curtinhas, né? Você ficou ali numa página só, de novo, bastante simplificados, né? Sem querer repetir tudo que já tinha dito. Exatamente. Esse é E, o ponto. as propostas de trabalho futuro são, né, esperadas, né, em especial aí a possibilidade, né, de colocar isso talvez num conversor prático, né, para poder publicar na Transaction Power Electronics, né, e, enfim. Mas tá bom, eu acho que as suas referências, né, comentadas também estão, né, citadas aí, estão todas pertinentes, né? Faz uma varredura, né? São 20 anos de história, né? Dessa dedicação a CL3 Estados. Eu contar uma história aqui, que o Domingos também já foi, né, presidente da Sociedade Brasileira de Eletrônica e Potência, eu já fui também presidente da Sociedade Brasileira de Eletrônica e Potência, fui editor da revista, né? Eu não sei se o Domingos também, na época, também passou pelo mesmo processo meu, né? A gente é editor quando é vice e depois, né, passa a ser presidente, fica mais nas burocracias, no financeiro. Mas, na época, eu lembro de alguns trabalhos de vocês, não sei se até do Renê junto, submetidos, e me espantava um pouco, né? Porque eram muitos trabalhos, né? E assim, quer dizer, vocês encontraram uma onda, né, para poder surfar, e que você vê que está durando esse tempo todo. E agora, com esse estudante que a gente está orientando de doutorado, a gente vê ainda mais espaço de coisas, né, para mexer. E você já, hoje mesmo, agora aqui, respondendo aos que me antecederam, já comentou alguns possíveis caminhos, né? Então, que fantástico, né? Que quanta coisa que proporcionou essa ideiazinha, né, lá do professor Ivo lá atrás, né? Eu tive curiosidade, hoje eu pedi ao professor Marco Aurélio, né, o seu arquivo de pontuação, sabe, Fernando? Que isso é uma coisa mais interna, né, lá aí do departamento, a gente pode dar uma olhada, ele disponibilizou, né? E aí a gente vê assim, o seu foco, de fato, é pesquisa. Você acolheu isso como sua missão de vida, né? Sua missão como professor, né? Você é um excelente pesquisador, né? Tá em derivada positiva, né? Há muitos anos e, pelo jeito, vai continuar muito tempo ainda, né? Nesse aspecto, nessa linha. Né? Você fez essa opção, né? Dar as suas aulas, né? Eu vi lá que você tem a dedicação à graduação, a dedicação à pós-graduação, também tentou colaborar de alguma forma no administrativo, ainda que de forma mais discreta, né? E também alguma colaboração. Assim, a questão da extensão, nem sempre a gente consegue fazer, né? Quando você foca na pesquisa, nem sempre dá para ir para o lado da extensão, não é? Mas, assim, faltou aí talvez colocar, nem sei se eu vi na tabela, se tem isso, inovação, né? Quanto de inovador tem o seu trabalho? Talvez você não tenha mexido muito com patentes, né? Tentar... eu não vi, eu não consultei, não vasculhei o seu Lattes, né? com todo cuidado, mas certamente algumas dessas estruturas, né, poderiam, né, se transformar em pedidos de patente também. Então, assim, você é um professor completo, não tem dúvida, né, da gente, né, tá aqui para carimbar, né, o seu pedido, né, e aceitar, né, e com honras e com louvor aí a sua tese, né, que te faz jus, então, a esse trabalho esse título de full professor, né, de professor titular, tá bom? Essa é a minha avaliação, agradeço a paciência de todos. Eu uso esses momentos, assim, de forma até muito, muito feliz, viu, Marco Aurélio?
porque não é toda hora que a gente encontra um grupo assim, de colegas que falam a mesma língua, né? E que a gente consegue trocar ideias num nível assim, mais específico, não é? Então, eu me alegro, eu às vezes falo que eu me divirto, mas eu fico com medo da pessoa interpretar mal, né? Mas assim, eu acho que quando a gente está fazendo um trabalho que a gente gosta, que a gente se diverte, né? E que a gente se sente bem, eu acho que é tudo de bom, né? Muito obrigado a todos pela paciência novamente. Devolvo a palavra ao presidente da banca, o professor Marco Aurélio. Ok, professor Henrique, nós é que agradecemos por toda a sua contribuição, seus comentários, assim como os demais, né, sempre muito pertinentes, muito contundentes e interessantes, né? Muito bem, para finalizar, vou passar a palavra para mim mesmo, né, mais próximo da UFCJ, dentro da UFCJ, né? E como de praxe, Lessa, eu quero começar agradecendo, né? Quando o professor Lessa, né, eu falo para todos, claro, quando o professor Lessa me convidou para participar da banca, eu recebi esse convite, Lessa, com muita satisfação, com muita empolgação e com muita alegria, sabe, muita satisfação, né? Porque eventos dessa natureza, dentre outros, nos possibilita, né? Primeiro, aprender cada vez mais, né? Conhecer a trajetória, eu já conheço um pouco, eu acho um pouco, muito, né, Lessa? Não sei a trajetória do Lessa. Verificar o espectro muito amplo da minha ignorância, porque eu costumo brincar que a última vez que eu estudei um diodo, a Bíblia estava começando a ser rascunhada, né? Eu li o seu trabalho, Lessa, acredite, né? Infelizmente não tenho contribuições técnicas, né? Dada a minha ignorância, que é igual ao limite de 1 sobre x, quando x tende a 0 mais, ou seja, isso tende a infinito, né? A minha ignorância na área de eletrônica de potência, né? Agora, Lessa, apesar de eu reconhecer a beleza do seu trabalho, a beleza da área que você trabalha, né? Cara, não tem jeito, cara. As equações de Maxwell ainda são belas, elegantes, sensacionais, exuberantes, fantásticas e incríveis, cara. Então, ainda não encontrei nada igual às equações de Maxwell, ok? Tá certo. Há controvérsias, né, Lessa? Marco Aurélio, as equações de Maxwell são a alquimia. A eletrônica de potência é a mágica acontecendo. Eu sei que por trás, né, é a manifestação ali da mágica, vamos dizer assim, né? Mas tudo bem, né? É bom que a gente seja, né, feliz aí no mundo maravilhoso, né, da pesquisa que a gente escolheu. Tá ótimo. Ok. Boa comparação, Lessa, né? Eu acompanho o Lessa, né? Nós temos um programa de pós-graduação, é um desafio, né? Construir, consolidar, manter um programa de pós-graduação já é um desafio, né? O nosso programa de pós-graduação na UFSJ é uma associação ampla. Aí os desafios são bastante intensificados, né? E nós estamos, né, Lessa, no PPGEL, o UFSJ, desde a sua constituição, lá nos idos, né, de 2009, né? Então, desde essa época, desde 2009, que eu conheço o Lessa e acompanho o trabalho do Lessa. E o Lessa é o nosso pesquisador mais produtivo desde a constituição do PPGEL. E eu acompanhei mais de perto ainda o trabalho do Lessa, me aproximei muito do Lessa, nos 4 anos, né, compreendidos entre 2020 e 2024, junho de 2024, né, Lessa? Julho de 2024, quando eu estive como coordenador do programa de pós-graduação e o Lessa foi membro do colegiado da UFSJ, né? Aí eu pude me aproximar mais do Lessa, conhecer a sua infinita capacidade como pesquisador, e também o Lessa foi um elemento essencial que me ajudou de forma significativa na árdua, né, intrincada, né, atividade de coordenar um programa de pós-graduação, né, Lessa? Ainda mais nos moldes de uma associação ampla, que, mais uma vez, é um desafio muito grande. E aí, consequentemente, conheci mais da produção do Lessa, dos prêmios que o Lessa ganhou ao longo da vida de pesquisador, a contribuição do Lessa em aumentar os índices de produção docente do PPGEL, né? Então, com isso, Lessa, né, somada a tudo isso, a minha satisfação ela foi extremamente intensificada quando eu recebi esse convite para participar da sua banca, ok?
E eu fico, em função de todos esses aspectos que eu acabei de enumerar, eu fico muito tranquilo, né? E faço coro às palavras finais do professor Henrique Braga, né? Eu tenho muita tranquilidade em participar de uma banca que vai conceder um título maior de um professor, né, na realidade de uma instituição pública federal do Brasil, né, que é a categoria de professor titular, full professor, né? E é claro, nós participamos de outras bancas no passado, né? E eu afirmo com muita tranquilidade, né, que o candidato professor Lessa nessa banca é o que nos dá maior tranquilidade e maior satisfação em presenciar, em ver que realmente o Lessa faz muito jus a essa promoção para professor titular. Beleza, Lessa? Muito bem. Eu tenho uma pergunta, professor Lessa, que não é, e com essa pergunta eu termino a minha humilde e simples participação aqui, é o seguinte, né? Você está se tornando professor titular de forma precoce, você é novo, né? Você tem muita estrada, muitos anos, muitos janeiros, né, Lessa, pela frente aí no serviço público. Vai demorar um bom tempo para aposentar. E aí me vem à mente, né, a nossa carreira precisa urgentemente de uma reestruturação, né, Lessa? Você vai ficar um bom tempo no topo, né, no topo da carreira de um professor universitário de Universidade Federal no Brasil, né, durante um bom tempo como titular. E aí, Lessa, como que você vê essa situação, né? Você não vai preencher mais RADOC, né? Você não tem mais avaliação, não tem mais progressão, muito menos promoção durante um bom tempo, né? Como fica a sua motivação, tendo em vista, né, esse tempo ainda relativamente grande para aposentar? Como é que você enxerga isso, Lessa? Eu faço essa pergunta porque isso passou pela minha cabeça, sabe? Isso foi objeto de avaliação quando eu passei pelo que você está passando agora. Eu entendo. Bem, Marco Aurélio, primeiramente agradecer pelas gentis palavras, né? Acho que não um certo exagero aí, mas de qualquer forma, uma coisa é certa, né? Que nós conseguimos aí atuar de forma, né, sinérgica aí no colegiado do PPGEL, né? Assim, respondendo em parte aos questionamentos, né, do professor Henrique. Eu consegui o quadripé, né? Ensino, pesquisa, extensão e administração. Meu quadripé é manco, né? Só consigo ficar em pé em duas, né? E mais ou menos, né? Ensino e pesquisa, né? Então, eu encontrei, né, um viés de satisfação muito grande, né, pessoal, no desenvolvimento, né, de pesquisa acadêmica, né? Então, é algo que eu quero continuar fazendo, né, até o fim da vida. Eu me lembro de ter visto o caso de Stephen Hawking, por exemplo. Né? Stephen Hawking, naquela situação, né, aqueles problemas de saúde que ele tinha, ele dizia para o filho dele: nunca deixe de trabalhar, o trabalho dá sentido à tua vida. Né? Então, eu acho que isso aí é muito importante, né? Bem, quanto à questão financeira, não temos muito o que fazer, né? Apenas, né, lamento o fato de não ter me tornado professor titular mais cedo, né? E, bem, né, as questões aí, né, que vêm pela frente, né, nós só podemos nos planejar, né, e tentar passar por cima, né? Vamos ver o que os próximos governos aí, né, trazem para a gente. Eu não espero nada de muito bom, não, né? Mas de qualquer forma, eu pretendo, né, continuar me mantendo motivado, né? Enquanto eu puder produzir, né, ser útil, né, para a instituição, né, para a academia, enquanto eu estiver motivado a fazer o que eu faço, eu vou continuar. Né? Então, quando eu sair, eu espero sair, né, por cima. Assim, eu não espero ser, por exemplo, né, descredenciado de um programa de pós-graduação. Assim, se eu chegar a um ponto que eu não consiga mais produzir, eu não tenho mais motivação, não tenho mais combustível, né, para continuar avançando na fronteira do conhecimento, eu mesmo, né, vou passar o boné ali, né, e vou me desligar voluntariamente. Espero que isso não aconteça, né? Então, eu acho que o segredo de tudo isso aí, né, é manter motivado, né? Eu não estou pensando muito no futuro, né, por enquanto, e vou continuar trabalhando com a mesma satisfação de sempre, né? Assim, que me motiva aí, né, a trocar ideias, né, com os colegas, né,
Muito se falou aí sobre produção científica, né? Mas eu nada teria conseguido fazer, né? Ou muito pouco teria conseguido fazer se não fossem as parcerias, né? Que eu tive com vários colegas, né? Ao longo da minha carreira, né? Então, eu não conseguiria... Eu faço menção a isso, né? No documento, né? Na parte de agradecimentos, mas eu acho que a principal razão, né, de ter chegado nesse ponto aí foi conseguir colaborar com diversas frentes, né? Ter conseguido conversar, né, com diversos pesquisadores, ter tido a oportunidade, né, de trocar ideias. Então, isso foi muito bom, né? Eu continuo aprendendo, né? E chegando à conclusão de que eu não sei nada de eletrônica de potência ainda, né? Não cheguei no nível, acho que talvez agora esteja chegando ao nível da dúvida, né? Como dizia um colega lá, talvez agora eu me sinta mais ou menos próximo de estar saindo do doutorado e conseguir, né, fazer algumas perguntas um pouco mais inteligentes, né? Então, essa é a minha perspectiva, né, para os trabalhos futuros aí. Então, como o Henrique disse, né, igual ao Middlebrook e o Barbie, né? Não pretendo trabalhar tanto assim não, né? Mas, né, vamos ver o que o futuro nos reserva. Não farei promessas precoces por enquanto, né? Vamos esperar aí os próximos capítulos, né? Mas vou aproveitar esse momento aí, agradecer, né, a dedicação de todos aí, a presença, né? E me coloco à disposição aí para ajudar no que for necessário, né? E continuamos aí, né, a trabalhar com a mesma motivação de sempre. É isso. Obrigado, Marco Aurélio. Ok, Lessa, eu que agradeço por sua resposta muito interessante, né? E eu gostaria só de fazer 2 comentários finais. Uma que você não comentou, né, Lessa, mas você obteve um reconhecimento de uma patente agora, né? Foi divulgado aqui no departamento, né? Acho que vale a pena você gastar algum tempinho aí para falar sobre isso para a gente. E também, você falou da sua contribuição administrativa, que o seu tripé está meio desequilibrado, mas em termos de administração, né, associada à pós-graduação, a sua contribuição é significativa para o nosso colegiado aqui, para o nosso PPGEL. Você participa do nosso colegiado há um bom tempo, né? A quantidade de documento, a quantidade de instrução normativa, sim, contribuição no regimento, contribuição na organização, né, no pensamento, na infraestrutura, na estruturação pedagógica, acadêmica do nosso programa aqui, a sua contribuição é significativa. Você tem aí mais de uma década e meia, temos que fazer uma continha aí, uma década e meia de contribuição na parte administrativa aqui do PPGEL. Então, eu considero isso significativo, sabe, Lécio? Mas se puder falar da patente aí, por favor. Tá. Eu vou começar, então, pela atuação, né, em atividades administrativas. Então, todo ano eu digo isso, né, e sempre um ano a mais. Faz 10 anos que eu estou no colegiado, né, agora vou completar 12 anos, né, no colegiado, no meio do ano, né, para 12 anos, né, que eu estou vinculado ao colegiado, né, um colega se afastou, eu era suplente, e aí eu assumi, né, a vaga dele, foi em 2013, né, em julho de 2013, desde então eu não saí mais do colegiado, né, mesmo que nós não tivemos, né, muitas opções assim de substituição, né, mas realmente, né, foram trabalhos aí árduos, né, diversas comissões. Tem uma comissão, né, maravilhosa que eu gosto muito, chamada Comissão de Credenciamento e Recredenciamento, né? Esta aí, todos se lembram de mim, né, quando nós vamos, né, reavaliar, né, o credenciamento dos colegas, né, mas enfim, né, se eu não conseguir contribuir, né, ainda, né, na coordenação principal, né, mas eu digo assim, eu atuo como escudeiro, né, do rei ali, né? Eu estou ali para ajudar, né? Quem quer que seja o rei, né? Eu estou ali para servir, né? Ou para ajudar no que for possível, né? Então eu espero ter podido contribuir, né, dessa parte, por esse lado aí, né? Não necessariamente com a parte mais pesada, né? Que o ônus do coordenador é enorme, né? E o bônus é miserável, né? Infelizmente isso é institucional em todos os lugares do país, né? Sobre a questão da inovação, realmente, né, nós tivemos aí a aprovação, foi algumas semanas, né, o pedido feito de patente para o INPE, né, os conversores reversíveis em tensão e corrente, né, para aplicação e acionamento de máquinas de corrente contínua, né, baseados nas células de 3 estados. Detalhe que o depósito de patente foi feito 21/10/2013.
depois de muitas brigas com um examinador que resolveu pegar no nosso pé, e a cada recurso, o prazo, né, vamos dizer assim, o tempo que demorou para obter a resposta foi de 1 a 2 anos. Né? Depois de muito brigar, o presidente do INPE resolveu acatar o último recurso, né, que era a última instância, e nós tivemos, né, essa aprovação. Foram 11 anos, Henrique, 11 anos e uns 3 meses, aí, mais ou menos, né, a idade da minha filha aí, né? Mas foi uma surpresa, né, grata, né, que a gente obteve aí no início do ano. Infelizmente eu não vou ganhar dinheiro com isso, né, só tapinha nas costas, né? Mas tudo bem, né? É um pequeno marco aí, né, na contribuição de inovação. Então, dessa forma eu encerro, né, a minha fala, devolvo novamente a palavra ao professor Marco Aurélio e agradeço mais uma vez. Ok, professor Lessa.